Criança pode realizar musculação? Qual idade para começar? Bom, então vamos falar um pouquinho do treinamento de força em geral. O que é recomendado, principalmente pela Organização Mundial de Saúde, que crianças e adolescentes pratiquem atividades de fortalecimento. E quando a gente fala em atividade de fortalecimento, você pode optar pela musculação. Não tem nenhum problema, desde que seja acompanhado por um profissional qualificado. O que se debate muito hoje? Crianças precisam de atividades de fortalecimento. Mas será que a musculação seria o ideal? Ela não poderia treinar força em outras atividades? Talvez sim, né? Então, isso depende da criança, depende de como ela vai treinar e depende também de uma questão relacionada à preferência, né? À maturidade para treinar. Para a gente colocar uma criança na musculação, ela tem que ter, no mínimo, né, uma maturidade emocional para entender, para seguir regra. Então, Para não brincar. Para não brincar. Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, a criança não pode. Não é por conta de que ela vai parar de crescer, não é nada disso, né? Que as pessoas falam, não vai mais crescer, vai lesionar a cartilagem de crescimento, não é nada disso. É porque talvez não seja o local ideal para ela treinar. Pode treinar? Sim. Então, a gente tem os posicionamentos da NSCA mostrando que, a partir dos 6 anos, é interessante, né, que essa criança ela comece a treinar de uma forma mais direcionada. E o que eles sugerem? Que crianças treinem mais com pesos livres, com implementos com peso corporal máquina, que se adequem, né? E que sejam até assim, tipo, coloridos, mais lúdicos por conta da criança. Até porque as máquinas, grande parte das máquinas, a maioria, não foi feito para criança. Então, é bem difícil você fazer esse ajuste, salvo aquelas academias que têm a sala de criança. Então, não é proibido, pensando que não vai fazer mal, mas talvez não seja um melhor ambiente. Agora, a criança precisa fazer exercício de fortalecimento, sim. Não tem problema ela entrar numa sala de musculação. A grande questão é a segurança do lugar, quem vai supervisionar essas questões. Quando eu falo em musculação, é até uma coisa que eu discordo do Alex, né? O Alex deu uma entrevista para Ana Maria Braga, falando que treinamento de força para criança é recomendado, é muito bom, mas musculação não. E aí a questão não é o que eu não concordo com ele, é com a diferenciação. Até no livro, agora a gente fala do surgimento do termo musculação. Musculação e treinamento de força, para mim, são sinônimos. Sim. Então, assim, seria um termo mais popular, abrasileirado, para o treinamento de força, treinamento resistido, treinamento contra resistência, levantamento de peso. São vários, todos sinônimos. Todos. E aí, quando eu falo em musculação para criança, eu não estou falando da criança ir para a sala de musculação fazer a cadeira extensora, a máquina de voador. Eu estou falando de treinar força. Sim, treinar e aí, quando eu força. penso em crianças, eu vou priorizar justamente o que você falou. Vou priorizar saltos, vou priorizar até mesmo de forma lúdica, um cabo de guerra, um trabalho de dupla tarefa. Sim. Mas a gente está falando crianças. Crianças. Arremesso de objetos, de bolas com resistência. Até a própria estabilidade, né? Você falou muito bem da questão dos saltos. Do treinamento do core também é indicado, a questão de exercícios que tragam, né, melhora das habilidades relacionadas à coordenação intra- e intermuscular. Então, está tudo relacionado. O que eles vêm trazendo no posicionamento? Que esse treinamento ele precisa de um direcionamento maior, né, quando essa criança ela passa de 15 anos, 15, 16, 17, aí você começa a ter um treinamento mais elaborado. Mas até então, né, a ideia é essa, que ela treine força porque é necessário, que ela trabalhe o que realmente ela precisa. E eu sempre falo, a criança parece muito com o idoso, porque você até comentou, precisa treinar a coordenação, precisa de dupla tarefa, precisa treinar o core também, e é o que o idoso precisa também, né? Então, a gente tem essa similaridade. E acho assim, interessante, até você veio lá de fora, não sei como é que é na França, em Paris, mas a gente vê
países como a China, como a própria Rússia e Estados Unidos, trabalhando força desde a base. E não é força brincando, não. É levantamento. É weightlifting com cargas. Arranco e arremesso. Exato. E eles criam um repertório motor que até pode estar relacionado, obviamente tem investimento, tem continuidade, mas pode estar relacionado com o sucesso deles desportivo. Né? Por quê? Porque eles começam da base, eles têm essa base sólida. E eles têm a consciência que o treinamento de força é essencial. E aí, por isso que a gente vê o treinamento de força, por exemplo, nos Estados Unidos, muito mais enraizado desde a infância, na high school, na universidade. E o que tem aí uma relação até com a questão ali, porque dá certo nos Estados Unidos, de certa forma, o curso de 6 meses, porque eles vivenciam aquilo ali na essência. Desde a base. É então, essência, igual o Rolando falou. E assim, essa é a essência. Essa questão ela é tão enraizada nas pessoas. De repente, né, o pessoal que está acompanhando a gente, né, já está mais estudado, óbvio, né, mais antenado. Mas, voltando de novo, eu trabalhei com adolescentes. Eu precisei provar, né, para os meus orientadores que eu não ia lesionar as crianças, porque o entendimento deles, quando nós chegamos, né, quando o Belmiro apresentou o projeto, que não, vai lesionar todo mundo. Vão parar de crescer. Então, ele tinha pedido para eu fazer um termo de consentimento explicando que não ia ter esses problemas e apresentando todos aqueles artigos desde 1940, 1950, lá Delorme já orientava que era necessário praticar o treinamento de força em adolescentes, não só com fins de reabilitação, mas também de construção desse repertório motor. Por quê? Porque hoje em dia, o que nós vemos? Até escrevi um post com o Simão sobre isso. Tem muitos estudos trazendo a questão do analfabetismo funcional, né? Analfabetismo ligado à redução de movimento, ao não aprendizado do movimento. A dinapenia pediátrica, né? Então, crianças e adolescentes que não têm força suficiente. Então, já são casos assim tratados mesmo, né? Se o pessoal quiser procurar, dinapenia pediátrica já são casos graves que vêm sendo tratados. E aí você vê, né, a importância da força, desde criança e adolescente, até para criar reservas de força, né? Para quando a gente já começa ali, a curva começa a descer. Então, é importante que essas reservas sejam criadas na infância. Adolescente não tem problema, né? 15, 16 anos é de boa, né? Super de boa, né, Ingrid? Eu tô falando brincando assim, porque bem tranquilo. Hoje eu tive aqui um adolescente e aí ele falou, não, quero ganhar massa. Eu falei, não, e a musculação? Como é que tá o treino? Não, eu não posso fazer porque eu tô fazendo um tratamento para crescimento. Eu falei, não, falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, ainda bem que você veio aqui hoje, por coincidência, a especialista pica da galáxia Master em treinamento para grupos especiais vai estar aqui. Aí, inclusive, mostrei teu livro, falei, ó, fala com teus pais aí, enfim. Mas tem, fala fala pro teu pai para assistir o podcast, que não tem problema fazer treinamento de força para criança. Porque meio que foi orientado pelo médico, e o médico falou assim, olha, eu não tem uma corrente que diz que sim, tem corrente que diz que não. Falou, discordo, não tem nada de corrente que diz que atrapalha o crescimento. Não sei se corrente que diz que não é da galera que não estuda. Não é da galera que parou no tempo. Parou no tempo. Na verdade, parou no tempo assim, porque ela falou que, por exemplo, o assunto que a gente vai abordar agora, do tabu do treinamento em gestantes, é algo mais recente. Da criança, esse tabu já foi quebrado lá atrás. Há muitos anos. Então, assim, a American Pediatrics... Porra, eu falei isso. A própria Academia Americana de Pediatria citando, colocando os benefícios e falando que não é uma questão de, se a criança gostar, não. É necessário. A gente está com uma geração que tem um problema grave que é a dinapenia pediátrica. Isso só para quem não está associando o nome, dinapenia é que nem sarcopenia. Sarcopenia é perda de músculo, dinapenia é perda de força. Tá? E no idoso, eu sempre repito isso, né? Fiquei sabendo lá pelo palestra do nosso coautor do... esqueci o nome. Mas que falava que a dinapenia no idoso ela ocorre antes da sarcopenia. Né? Então a sarcopenia ela ocorre justamente por causa da dinapenia. Então a pessoa... Tu já tá perdendo força, né, meu? Tu já tá com dinapenia, né?
Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.